Todos os domingos eu venho para a EBD. Venha conhecer e espero por você. A paz do Senhor, alunos, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai estudar a lição nova da nossa EBD, falando sobre Jesus e o Reino de Deus. No novo trimestre, a gente estará estudando lições a respeito da pessoa de Jesus e também sobre o Reino de Deus, tá bom? A lição de número 1, a gente estará estudando Jerusalém e Galileia, que foram as terras aonde Jesus viveu. Antes de a gente começar, olha só que interessante, uma redação aqui da nossa revista. Estudaremos sobre aonde Jesus viveu, que ele representou para o povo de sua época e também os seus ensinamentos e exemplos. E o desejo, ao final desse trimestre, é que eu e você, a gente compreenda, vivencie e reproduza ainda mais os valores do nosso Senhor Jesus e de seu reino por onde quer que a gente vá, tá bom? Então, para a gente adentrar a nossa lição, abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 1, versículo 14, onde está a nossa base bíblica para essa lição. Então, qual é o tema de hoje? O tema de hoje é Jerusalém e Galileia, que foram as terras aonde Jesus viveu, onde Jesus ali desempenhou o seu ministério, tá bom? Diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém? Olha só, a nossa leitura bíblica em classe, agora a gente tem a leitura bíblica em classe, onde a gente estará lendo uma passagem bíblica aonde está baseada também a nossa lição. A nossa leitura bíblica em classe de hoje encontra-se em João, capítulo 2, do versículo 13 ao 17, e do capítulo 7, do versículo 1 ao 8. Abra aí a sua Bíblia, para você estar acompanhando aí na sua casa. Olha só, a introdução dessa lição vai dizer assim: diversas histórias foram vividas naqueles dias, que foram os dias de Jesus, e muitas realidades foram transformadas. Mas essa obra não foi fácil, pois as adversidades se somavam a cada dia. Portanto, aonde nós fica o desafio, ser bênção aonde pisar a planta dos nossos pés. Porque está dizendo aqui que diversas histórias foram vividas, vivenciadas e também vidas transformadas, porque onde Jesus passava havia uma história e também havia vidas transformadas. Aqui nessa leitura bíblica em classe de João capítulo 2 e também João capítulo 7, em João capítulo 2 a gente vai ver aquele momento em que Jesus expulsa todos os comerciantes, todos os vendedores do templo, que estavam ali vendendo, arrecadando dinheiro para si dentro da igreja. E também em João capítulo 7 é onde Jesus ele foge da Judeia, não que ele foge, ele evita ir até a Judéia, porque os judeus queriam matá-lo, por causa dos milagres que ele estava ali realizando naquela região. Então, olha só, porque diz, essa obra não foi fácil, porque a partir do momento em que Jesus começou o seu ministério, curando, fazendo ali a divulgação do Evangelho, as pessoas, algumas pessoas de outras religiões, de outras doutrinas, outros costumes, não aceitavam que as pessoas ouvissem a verdade sendo pregada. Então, ali na Judéia, Jesus evitava de ir para que as pessoas não o capturassem e também não o matassem, tá bom? Adentrando aí ao nosso primeiro tópico, diz assim, onde pisar a planta do seu pé. Aonde Jesus ia, seja em Jerusalém, seja na Galileia, havia uma multidão acompanhando a Jesus. O coração das pessoas era impactado, o doente era curado,
O desanimado ganhava um brilho no olhar e simples homens viravam pescadores de almas, né? O que também pode ser aplicado para nossas vidas, né? Como a gente sabe, né? Como a gente tem certeza de que tudo que está na palavra de Deus vale também para os nossos dias, né? A gente também pode aplicar essa lição para nós, né? Quando nós estamos acompanhando Jesus, né? Mas não somente acompanhando, né? Estando ali conversando com Ele, fazendo parte das obras de Deus, a gente tem tudo mudado, né? Se você está triste, você fica feliz, né? Se você tem ali uma doença, você é curado, e muitas outras maravilhas acontecem por você estar perto de Jesus, seguindo a Jesus, né? Acompanhando aí as suas obras. Então não tinha como conhecer Jesus e não ter a vida influenciada por Ele, né? Eu tenho certeza de que a sua vida não é mais a mesma a partir do momento em que você, né, conheceu a Jesus, né? Se você conhece alguma pessoa, alguém da sua família que não era crente e se tornou crente, né, você sabe que essa vida, essa pessoa foi transformada, né, foi influenciada, e até mesmo, né, pessoas que conheceram você, né, você não era crente, quem sabe, e se tornou crente, né, começou a ir para a igreja, e outras pessoas, seus amigos, também aí foram influenciados. Então não tem como viver, como estar perto de Jesus e não ter uma vida influenciada por Ele, né? Onde Jesus passava, né, ali naquelas regiões, ele era seguido por uma grande multidão, né? As pessoas se maravilhavam, né, dos grandes milagres e maravilhas que ele operava. E olha só, não basta comunicar que Cristo salva, é preciso mostrar a todos o quanto a salvação pode ser vista em nossas vidas, né? Aqui Jesus, ele impactou muitas vidas por onde ele passou, né? E você e eu, nós estamos impactando vidas por onde a gente passa. A gente está divulgando a palavra de Deus, né? Que diz que não basta comunicar, não basta somente dizer que Cristo salva, mas também preciso mostrar a todos o quanto isso é importante, o quanto isso reflete em nossas vidas, tá bom? E Jesus impactava em 360 graus, olha só que interessante, né? Onde Jesus estava, ele impactava a todos, né? Não tinha ninguém que não ficava impressionado com as suas obras, né? Ele estava aonde Jesus impactava em 360 graus, onde ele estava, o poder de Deus se manifestava. Então, seja você também uma influência 360 graus, né? Que todas as pessoas ao seu redor sejam influenciadas, né? Não somente as pessoas que estão ao seu lado, mas aqueles que estão à sua frente, à sua retaguarda também. Tenho certeza que Deus irá promover, né, uma grande transformação em todas as nossas vidas. Tópico 2 diz assim: Jerusalém, a cidade que condenou Jesus. Jerusalém, a gente ouve muito falar dessa cidade, né, né, que desde os tempos lá de Davi a gente, né, já vem vendo a história de Jerusalém. Mas a partir do momento em que Jesus começou o seu ministério, né, quando Jesus ali adentrou em Jerusalém para anunciar a palavra de Deus, Jerusalém o condenou, Jerusalém não recebeu Jesus como devia receber. Porque nós sabemos que Jesus é o Rei, né, dos reis, Senhor dos senhores, e ele voltará, né, como príncipe, como Deus, como Rei, né, para Jerusalém, e se assentará no seu trono. E desde aquela época as pessoas já deviam saber, já deviam aceitar isso, mas Jerusalém condenou, Jerusalém não aceitou os milagres, a presença de Jesus. Que pena, né? Aquele que veio trazer a salvação a toda a humanidade foi condenado pela cidade que deveria recebê-lo de braços abertos, né? Então, uma grande verdade a gente aprende com isso, né? O que a gente aprende? Que e muitas vezes, em algumas vezes, quando formos levar a palavra de Deus, a gente não vai ser recebido. As pessoas não vão aceitar, né, aquilo que a gente está falando. Pode acontecer de você chegar no seu amigo, na sua amiga,
em alguém da sua família e aquela pessoa não fique feliz de você estar anunciando o Evangelho a ela. Mas, né, a palavra de Deus nos ensina a não desistirmos, pois além de estarmos semeando a palavra de Deus, né, estamos aí compartilhando, querendo compartilhar a alegria que nos alcançou e também a salvação, né, não somente anunciá-la, mas também destacar que ela tem uma grande influência, né, como ela reflete em nossas vidas, como a gente viu um pouquinho antes. Como diz lá em Neemias, né, capítulo 6, versículo 3, né, estamos fazendo uma grande obra e não poderemos voltar atrás. Né? Nós estamos anunciando a palavra de Deus e não podemos e não vamos voltar atrás, tá bom? Por várias vezes, né, além de Jesus ter sido condenado, né, por várias vezes ele voltou, né, ele visitou Jerusalém enquanto estava desenvolvendo suas atividades. Né, foi no templo de Jerusalém que, ainda menino, Jesus foi apresentado por seus pais. Na adolescência, olha só, na nossa idade, o mestre deixava todos maravilhados ao ensinar no templo. Vocês lembram dessa passagem? Está lá em Lucas, capítulo 2, versículo 41 ao 51. Também ele volta lá mais tarde para fazer para expulsar os vendedores, né, do templo que estavam ali, né, aproveitando, né, da casa de Deus para, né, vender suas coisas, né? Então olha só, e ele, né, Jesus, no final do seu ministério terreno, começa a sua última jornada até Jerusalém, né, passando por Samaria, Bereia e a Judeia. A última semana tem seu início marcado pela entrada triunfal em Jerusalém e seu fim impressionante com a sua crucificação e mais tarde a sua ressurreição. E também, né, em breve, né, ele retornará como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores a Jerusalém para assumir o seu trono, tá bom? Tópico 3, Galileia, a cidade onde Jesus iniciou o seu ministério. Você sabia que foi na Galileia que Jesus, né, teve seus primeiros passos na pregação do Evangelho, também aí, né, nos seus passos do seu ministério? Então olha só, uma fase impressionante do ministério de Jesus se dá na Galileia. E Galileia não era uma cidade grande, não era uma cidade rica. Galileia era desvalorizada, tinha pouca influência, era uma região de menor expressão econômica. Havia ali muitos pobres, muitos doentes, muitos enfermos, muitas pessoas passando por necessidades. E foi aí que Jesus começou a fazer a sua obra, porque olha só, nós não devemos levar a palavra de Deus a quem já aceitou Jesus. Nós devemos alcançar aqueles que estão feridos, que ainda não conhecem a palavra de Deus. Jesus veio, para salvar os doentes, ele não veio para salvar os que já estão curados, que já estão salvos. Ele veio para alcançar aqueles que estão perdidos. E também essa é a nossa missão, sempre mirar em pessoas, ter como alvo pessoas que precisam da palavra de Deus, que precisam da cura, as pessoas mais necessitadas, Então olha só, após a tentação no deserto, Jesus se dirige a Galileia e uma série de maravilhas começa a acontecer ali naquela cidade e começa a chamar a atenção de muitas pessoas, Alguns milagres que Jesus operou, o primeiro milagre foi a transformação de água em vinho. Também depois, ele ensinava com autoridade, protagonizava a primeira pesca milagrosa, convidava pessoas humildes a serem pescadoras de almas, onde Jesus ali, chamou os seus discípulos para uma grande obra. Depois ele curou à distância o servo de centurião. Enfim, tem muitos milagres realizados ali na Galileia, onde você estará acompanhando aí, em Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 8, Marcos capítulo 4, João capítulo 6, Lucas capítulo 5, Marcos capítulo 1 e várias outras aí passagens para você estar acompanhando. Tópico 4, para a gente encerrar a nossa lição, diz assim: qual história é contada quando passamos por um lugar? Essa pergunta é também um desafio.
né? Onde a gente passa, a gente deixa a nossa marca, né? A gente deixa a nossa impressão, né? E qual experiência, qual impressão a gente está deixando nos lugares que a gente passa, né? Em todos os momentos, em toda experiência, em toda conversa, permitimos que a outra pessoa nos perceba e seja influenciado por nós, né? E temos que sempre influenciar para o bem e nunca para o mal. E olha só, assim era com Jesus em seu ministério terreno. Por onde ele passava, algo de maravilhoso acontecia. Era impossível não se deixar tocar pela ternura de Cristo. Até os mais improváveis homens foram totalmente tomados por uma experiência ímpar de amor, paz e bondade. O primeiro exemplo que a lição destaca é Malco, né, que em um momento de grande tensão descobriu o amor do Mestre amado em um simples e inesperado gesto de restauração, que se encontra lá em Lucas, capítulo 22, versículo 49 ao 51. O segundo é o exemplo do ladrão que foi crucificado ao lado de Jesus, você lembra? Lá em Lucas, capítulo 23, versículo 42, que em um momento de caos encontrou paz na tempestade, né? Aquele ladrão, né, não tinha salvação, né? E ele ali no momento de perder a sua vida, ele foi salvo. Olha só que bênção, ele foi liberto dos seus pecados. Então ali ele encontrou paz em meio, né, quase pisando no abismo, ele encontrou a paz, ele encontrou o caminho para a salvação. Aí fica a pergunta, e você? Que história é contada quando você passa por um lugar? O que as pessoas lhe conhecem falam a seu respeito? Eles conseguem ver em você o autêntico discípulo de Cristo? Lembra lá que os discípulos foram chamados de cristãos porque eles viviam de uma forma tão parecida de que Cristo vivia, que as pessoas, né, viam Jesus nas suas atitudes. Então, que sejamos, né, que tenhamos essa atitude também, né, sermos tão parecidos com Cristo que as pessoas nos chamem de cristãos, né, de discípulos de Cristo. Fica o desafio. Vamos fazer a diferença e mostrar às pessoas o poder restaurador do Evangelho de Cristo, tá bom? Então, olha só, nessa lição a gente alcançou 3 objetivos. Quais foram eles? Apontar as terras onde Jesus viveu, né, onde foi as terras que Jesus viveu, Jerusalém e Galileia. Também enfatizamos que devemos viver a vontade de Deus para que a gente sempre influencie pessoas, né, como Jesus influenciou, e também destacar que marcamos vidas por onde passamos, né? Aonde passamos nós deixamos a nossa marca. E qual é a marca que nós estamos deixando, né? Então, se nós deixarmos, se nós vivermos a vontade de Deus, a gente com certeza vai marcar vidas, né, por onde a gente passar, tá bom? Essa foi a lição de número 1, né, a lição Jerusalém e Galileia, que foram as terras onde Jesus viveu, onde desempenhou o seu ministério, né? Espero que você tenha aí entendido, espero que você tenha compreendido essa lição e volte no domingo que vem para acompanhar a lição 2, a lição 3, né? Esse domingo vai ser 2 lições, então volte domingo que vem, acompanhe a lição 1, a 2 e domingo que vem a lição 3 também, sobre esse tema, né? Jesus e o Reino de Deus, onde estaremos estudando sobre, né, o que Jesus representou para a sua época, né, os seus ensinamentos e também os seus exemplos, tá bom? Fique com Deus, a paz do Senhor e até a próxima aula.